homem? Por que existimos? Por que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a doutrina conhecida como antropologia bíblica, que trata acerca do homem. Então, essas lições, nós estaremos estudando várias doutrinas bíblicas, doutrina também do pecado, várias doutrinas bíblicas. Esse é um trimestre também de bênção. Mas neste momento vamos orar, vamos falar com Deus e pedir a bênção do Senhor sobre nós. Elevem seus pensamentos aos céus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. É o momento de oração. Senhor Deus amado, nós louvamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu carinho, a tua bondade para conosco. Durante todo esse ano de 2019, sabemos que em 2020 tu também estarás conosco, Senhor, nos orientando, nos dirigindo. Nós pedimos, ó Deus, que o poder da tua palavra, Senhor, penetre em cada coração, em cada mente, Senhor, em cada lar, renovando, fortalecendo, curando para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo. Continua abençoando cada um dos nossos ouvintes nessa noite. Em teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Amém. Então, mais um trimestre, a raça humana, origem, queda e redenção. O comentarista desse trimestre é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Então a gente vai estar estudando sobre Adão, o primeiro homem, a criação da Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano, o início da civilização humana, o primeiro projeto de globalismo, só o evangelho muda a cultura humana, o homem do pecado, Jesus, o homem perfeito, o novo homem em Jesus Cristo. Então são os temas das nossas lições aí durante todo esse trimestre, primeiro trimestre de 2020. Então nós estaremos estudando essas questões que envolvem a humanidade, fala sobre a criação do homem, fala também sobre a redenção do homem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição de hoje, a primeira lição do trimestre, Adão, o primeiro homem. Então nós vamos estar ouvindo louvor e já retornaremos quando você pega a sua Bíblia aí para compartilhar conosco. Amém? Você está ouvindo o programa Lições Bíblicas. Nos prazeres que existem no mundo, não existe o que bem satisfaz. Os prazeres do mundo destroem, corrompem a alma e a morte nos traz. E quem busca os prazeres do mundo geralmente prefere sofrer, pois a cada prazer que consuma, a vida se esfuma, qual flor a fenecer. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor.
existe alegria em Cristo e suprema glorificação. E os que buscam a glória de Cristo sorriem e sempre felizes estão, pois a vida que reina no dente é a fonte que jorra do céu. E esta vida é bem diferente daquela que existe no mundo cruel. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. É a paz dada a mim. Você está ouvindo o programa Lições Bíblicas. Volta no programa Lições Bíblicas. Nós queremos deixar já um grande abraço ao nosso irmão Éder Júlio, lá da Ilha do Governador. Deus te abençoe. Também Sandra Santos, mais uma vez conosco. Obrigada, Sandra. Nosso evangelista Renato Guedes, ali da Porto Carreiro. Deus abençoe sua vida, sua família. Catarina Oliveira também conosco. Muito obrigada, Catarina. Deus abençoe sua vida, abençoe todos os nossos ouvintes de Portugal. Também a Odete Santana conosco, nosso irmão Coraci. Deus abençoe a vida de vocês. No final nós estaremos orando pela família de vocês. Então, nossa lição de hoje, Adão, o primeiro homem. O texto áureo encontra-se em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Verdade prática: o homem não é no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nossa leitura bíblica em classe, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Versículo 8, 1 ao 8. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Então, todo esse trimestre, a gente vai estar estudando sobre a doutrina bíblica
do homem, né? Então a gente vai estudando sobre antropologia bíblica. Por que bíblica? Porque a visão, né, da doutrina em relação à palavra de Deus, né? Então é muito interessante essa lição, porque hoje em dia nós vemos a grande importância que se dá à natureza, a grande importância que se dá aos animais, e realmente, né, a gente tem que valorizar a natureza, foi criado por Deus, os animais, mas muitas vezes nós vemos que há uma valorização bem maior em relação aos animais do que em relação às crianças. Os animais abandonados são uma preocupação muito mais elevada do que as crianças que são abandonadas e que vivem passando fome, vivem passando necessidade. Há todo um apelo em relação aos animais, né? Então as pessoas gastam enormes somas de dinheiro, massagem anti-estresse para o cãozinho, né? Festa de aniversário para o cãozinho e tudo. Então se gasta muito dinheiro para levar para o hotel, mas às vezes a gente não vê essa preocupação em relação às crianças, como lugares que nós vemos no próprio Brasil, crianças com situação carente, e muitas vezes o olhar não é o mesmo, mas nós vemos pela palavra de Deus que o homem, ele é a coroa da criação de Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, o que difere o homem dos outros animais. A gente vai ver um pouquinho sobre isso na nossa lição. Muitos consideram o homem como um animal. A gente vê aqui comentários, por exemplo, como alguns filósofos, né, que falam, por exemplo, Platão dizia que o homem é um bípede sem penas, comparando o homem a um animal. Nietzsche disse que o homem é mais macaco do que o macaco. Aristóteles disse que o homem é um animal sociável. Molière ensinou que o homem é um animal vicioso, né? E nós temos aqui outras definições com relação ao homem, sempre relacionando a um animal, e às vezes até menos do que um animal. Mas a Bíblia, ela ressalta da importância que Deus deu ao homem. Deus, ele parou para fazer o homem, ele teve um conselho, né? A gente vê aqui, a gente acredita na Trindade, né? Existem várias teorias sobre o façamos, mas pela palavra de Deus entendemos que a Trindade estava ali reunida. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O animal, ele não tem as mesmas características que Deus colocou no ser humano. Então ele não pode ser comparado a um animal. Mas nós vemos aí vários filósofos, vários estudiosos desprezando a humanidade. E a gente vê sempre o questionamento. O que é o homem? O que eu estou fazendo nessa terra? Talvez o adolescente, quando ele está naquela fase de descoberta, e às vezes aquela fase até de uma frustração, então ele fala, mas por que eu nasci? Né? Por que eu vim ao mundo? Eu não entendo para que eu nasci. Mas a Bíblia, ela nos diz que Deus, ele criou o homem, né, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a gente vê que Deus prepara toda a terra, prepara um jardim antes de colocar o homem ali. Então a gente vê o cuidado de Deus com o ser humano, o cuidado de Deus com a humanidade. Quando a gente olha capítulo 7 do livro de versículo 17, versículo 18, Jó 7, 17 e 18, diz: que o homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e a cada momento o ponhas à prova. O que é o homem? Para que o Senhor possa estimá-lo de tal maneira, né, que ele mandou seu próprio filho para salvar essa humanidade. O que é o homem que ele abençoa a cada dia? Ele protege, ele cuida. Quem é esse homem? Porque esse homem ele fez de uma forma especial.
Por que esse homem, ele deu, capacitou de dons que os animais não possuem? O dom, do pensar, o dom de escrever uma poesia, de refletir sobre a vida, de questionar. O animal não possui essas condições, mas Deus deu ao ser humano. Por que Deus fez isso? Então, aqui a gente vê que o escritor pergunta: o que é o homem? O que é o homem? E a Bíblia fala sobre várias coisas. O que é o homem? Às vezes nós encontramos na Bíblia o homem como uma sombra, uma sombra que passa. Nós vemos também o homem, como como os dias de um jornaleiro, um dia de trabalho, como a urdidura de um tecelão, como um corredor rápido, a extensão de alguns palmos. Nós vemos a vida humana como uma erva, que cresce e amanhã morre. Mas por que Deus se importa tanto com a humanidade? Por que Deus se importa tanto com cada um de nós? O salmista também, no Salmo 8, salmo bem conhecido, que é o homem para que deles te lembre, e o filho do homem para que o visites. O que é o homem? Por que Deus fez o homem de uma maneira toda especial? E aí a gente vê, por mais que as pessoas tentam desvalorizar a obra de Deus, a criação de Deus, a obra-prima de Deus, nós vemos que Deus, ele valoriza esse ser humano. Tanto é que Deus o fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. Nós vemos o valor que Deus nos dá, o valor que Deus dá ao homem. E ser a imagem, a semelhança de Deus, é por isso que é algo tão impressionante, por isso que quando a pessoa mata uma outra pessoa, ela está matando alguém ali que é a imagem e semelhança de Deus. Então é totalmente diferente quando a pessoa mata uma galinha, às vezes para se alimentar, mata um porco para se alimentar, mas quando a pessoa tira a vida de um ser humano, ela está tirando de um ser que é a imagem e semelhança de Deus, foi criado a imagem e a semelhança de Deus. Apesar que, de repente, o pecado corrompeu essa imagem e a semelhança, mas ainda existem características no homem totalmente diferentes dos animais. Como eu falei, a questão de pensar, a questão do raciocínio, a questão de expressar seus sentimentos, as emoções. Então, várias coisas que o homem possui, que Deus ele separa esse homem de uma maneira especial para fazer esse homem. Então a gente vai estar estudando sobre essa questão do ser humano como uma obra-prima da criação divina. Entre os assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva. A gente vai falar um pouquinho sobre a criação de Adão. A próxima lição fala sobre a criação de Eva. Também vamos falar sobre a realidade do pecado, o que aconteceu com este homem, que Deus criou. A experiência dos nossos pais fora do Éden, quando eles foram expulsos do Éden. E a nossa própria redenção. Por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa doutrina bíblica do homem. A gente, quando vê a história, quando a gente vê a ciência, através dos tempos, vai falando tantas coisas sobre a origem do mundo, Aí a gente vemos aí a teoria da evolução, nós vemos tantas coisas aí, o Big Bang, teoria do Big Bang, tantas coisas aí falando acerca dessa criação do mundo, acerca da vida do homem, mas a nossa base, ela é a palavra de Deus. Nós cremos na veracidade da palavra de Deus. Essas teorias, elas aparecem, daqui a pouco modifica, daqui a pouco, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. A palavra de Deus, ela dá respostas para todos os questionamentos da humanidade. O homem que veio a este mundo, para quê? Qual o propósito? Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E
o homem vai morrer, mas aquele que confia no Senhor, ele passa de uma vida para outra, ele passa para uma vida eterna. Então, a Bíblia, ela dá para a gente resposta, ela mostra sobre a limitação do ser humano. Limitados, nós somos finitos, nós possuímos a nossa força física, mas com o passar da idade, até nós estudamos um programa passado sobre essa questão da idade, nós temos um tempo limitado nessa terra, apesar que há uma eternidade, mas nessa terra nós somos limitados. Muitas vezes nós sofremos quando nós queremos extrapolar os nossos limites, Nós temos limites, é por isso que devemos respeitar os nossos horários de comer, de dormir, mas às vezes com o corre-corre da vida, a gente não respeita os nossos limites. Mas o homem é um ser finito, o homem é um ser limitado, não consegue fazer todas as coisas, e com o tempo vai ficando mais limitado ainda. Então, reconhecer a fragilidade humana, reconhecer também a dependência que o homem tem de Deus, isso tudo nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá resposta para todas essas coisas. Então, nós vamos estudar qual é a definição bíblica sobre os valores referentes ao ser humano. Então, como eu falei, no âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego é tudo do homem, Antropos é homem, logia, estudo. Então, estudo do homem, o estudo da humanidade. E a gente vai aí durante esse trimestre, estar estudando sobre algumas questões do ser humano, principalmente responder as grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual é a minha missão e para onde vou? É muito importante nós sabermos essas questões. Quem sou eu? Para onde vou? Tenho certeza da minha salvação? Qual é a minha missão? Por que Deus me colocou aqui na terra? Qual é o meu chamado? O que eu devo fazer aqui na terra? Às vezes a gente acha que a vida aqui é só para viver, casar, ter filhos, morrer. Não, mas Deus não faz nada sem um propósito. Eu tenho um propósito nessa terra, você tem um propósito aqui nessa terra. Entender isso é muito importante. Por que eu estou nessa terra? Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Então, tudo isso a gente vai falar durante esse trimestre. Responder essas perguntas, Quem sou eu? O que eu represento? Para onde que eu vou? Qual é a minha missão? Mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de coisas. Levar o homem a reatar sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. E consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, somente a Bíblia responde essas questões da humanidade. A gente vê que são questões antigas, Já se estudava sobre o que é o homem, quantos anos atrás? É sempre as mesmas perguntas que acomete a humanidade, porque nós somos os mesmos. Passam os anos, passam as eras, mas o ser humano ele é sempre o mesmo, sempre o questionador, querendo entender a sua própria existência no mundo. Então, sobre isso que a gente vai estudar, mas estudar à luz da palavra de Deus. A gente lê, se a gente for procurar estudos, a gente lê sobre várias teorias, mas a nossa base é a palavra de Deus, Então, a nossa lição fala sobre a criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, antes de Deus colocar o homem, ele cria todo o mundo, A gente vê lá no início, no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus começa a criar todo um jardim para colocar o homem. E a gente vê o cuidado de Deus com o ser humano,
ele prepara todo um cenário antes do homem entrar no mundo. Então, a gente vê aqui que ele começa criando a luz. Disse Deus, haja luz e houve luz, né? Então, primeiro Deus ele faz a separação da luz com as trevas e depois ele vai preenchendo, né, com as estrelas mais para frente, com o sol, com a lua. Então, é muito interessante quando primeiro ele separa e depois ele vai preenchendo nos outros versículos. Então, depois ele diz, haja firmamento no meio das águas, separação de águas e águas, e depois ele vai botando os animais aquáticos. Então, ele separa as águas debaixo do firmamento, as águas sobre o firmamento, né? E depois ajunte as águas num só lugar e apareça a terra seca, e depois ele vai botando os animais também terrestres, né? Vai botando também os animais que voam. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que é bom, e produz a relva. Então é interessante quando ele vai botando, vai separando a terra e depois ele vai preenchendo essa terra com as ervas, né, com as árvores, com os animais. Ele vai preparando um lindo jardim, e interessante que depois ele vai e faz o homem a sua imagem, conforme a semelhança. Então, no versículo 26, nós lemos desse capítulo 1, né, façamos o homem. Depois que ele vai, que ele ordena que as coisas apareçam, ele vai, pega, né, daquele barro e ele faz o homem. Dizem que a nossa estrutura tem coisas que no próprio barro tem, né, como ferro, isso tudo tem no nosso corpo as mesmas propriedades do barro. Então a gente vê que Deus ele prepara todo um ambiente para colocar o homem ali dentro, né? Preparou todas aquelas árvores frutíferas, e é interessante que o homem ele dava um nome aos animais, né? Deus deu essa oportunidade. Imagine se eu crio alguma coisa, eu quero dar o nome, eu quero nomear, mas Deus deu o privilégio ao homem, o privilégio de dominar sobre os animais. Isso tudo Deus concedeu ao homem, e esse homem ele peca, esse homem ele entristece o coração de Deus, e isso muitas vezes que acontece. Às vezes Deus abençoa a gente de uma forma tão grande e a gente esquece de agradecer a Deus, a gente entristece o coração de Deus com as nossas atitudes, a gente o coração de Deus com os nossos atos, né? Às vezes o pecado não é só cometer, mas deixar de fazer também, deixar de agradecer a Deus, deixar de ajudar alguém. Então, e a gente entristece o coração de Deus, de um Deus que faz tudo por nós, um Deus que dá o melhor, o que Ele tem por nós. Nós devemos reconhecer isso da parte de Deus, o quanto Ele nos valoriza. Às vezes a gente fica, Deus não me ama, Deus não quer saber de mim, Deus não me abençoa, mas na verdade não é nada disso, né? Deus nos ama de uma maneira profunda, Deus nos ama de uma maneira especial, Deus nos deu o privilégio de falarmos do seu amor para as outras pessoas, nos deu a sabedoria, nos deu o entendimento, nos deu o poder para comunicar, né, com outros seres humanos, falar das boas novas de salvação, falarmos sobre o céu, para um estar orando pelo outro. Então, nós vemos quanto Deus nos valoriza. Às vezes o ser humano não te valoriza, mas Deus valoriza você. Você é especial para Deus, você é importante para Deus. Não deixa que o inimigo coloque no seu coração que você não vale nada. Não, você é a obra-prima de Deus. Você é especial para Deus, né? Então, louve o Senhor pela sua vida. Deus criou todo um cenário, homem ali. Cria um céu para o homem, cria flores para o homem, cria uma paisagem linda para o homem usufruir, e depois ele coloca, a gente vê o amor de Deus pela sua humanidade, né, pelo homem que ele criou. Então, a criação de Adão, o primeiro homem, né, esse termo Adão, algumas pessoas dizem que está relacionado a humus, né, que é terra. Então, Adão, né, significa aquele homem que veio
do humus que veio da terra. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade, né? Então o amor é uma questão de decisão. Você decide quem você quer amar e Deus decidiu nos amar. Criado por Deus a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Deus soprou em Adão o seu fôlego e Adão se tornou alma vivente. O concílio da divindade sobre a humanidade. Então Deus, né, fez ali um concílio com a Santíssima Trindade e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ainda, né, falou do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, a formação do ser humano foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, além de Deus fazer o homem à sua imagem e semelhança, Deus ainda deu domínio. Ele fez animais ferozes, mas deu condição do homem dominar esses animais. Então, a gente vê o homem domina o leão, o homem domina o elefante, né? Porque Deus capacitou o homem dessa forma. E a gente vê que Deus, ele é tão amoroso com o homem. Quando a gente vê o corpo humano que Deus criou, algo tão complexo, né? Então o corpo, ele possui 150 ossos e 500 músculos. O peso do sangue de um adulto é de 15 quilos. O coração bate em média 70 vezes por minuto e cada pulsação desloca 44 gramas de sangue, que somados por 24 horas dá um total de 5.850 quilos diários. Toda a massa de sangue passa pelo coração em apenas 3 minutos. Os pulmões do homem contêm normalmente 5 litros de ar. O homem respira 1.200 vezes por hora, gastando 306 litros de ar. O corpo humano possui 3 elementos, sendo 8 sólidos e 5 gasosos. Um homem pesando 76 quilos é constituído de 44 quilos de oxigênio, 7 de hidrogênios, 173 gramas de azoto, 660 gramas de cloro, 100 gramas de enxofre, o suficiente para matar as pulgas de 3 cães do tamanho médio, 1.700 gramas de cálcio, 800 gramas de potássio, 50 gramas de ferro, bastante, né, para fazer 5 pregos transversais e cal suficiente para pintar 20 metros quadrados de parede. A gente vê só um pouco aqui que a gente está discorrendo sobre o que é o homem. É uma máquina, né, um ser humano, né, esse sangue todo que corre nas nossas veias, esse coração que pulsa, que bate. Então isso tudo Deus criou, né? Hoje em dia a gente tem médico, né? Um médico estuda a mão, outro médico estuda o braço, outro médico estuda a perna, outro médico estuda a coluna, né? Porque é algo tão complexo, né? E a pessoa passa a faculdade, se especializa numa área, um se especializa no ouvido, outro se especializa no olho, e a gente vê como é complexo o corpo que o Senhor criou o ser humano, né? Então é um amor muito grande que o Senhor tem por cada um de nós, né? Mas nós sabemos que essa vida nessa terra é transitória, mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos garante um novo céu e uma nova terra. Então, isso tudo Deus cria, porque Deus fez o homem de uma maneira diferente, fez o homem de uma forma especial. Então, Deus criou Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra. Então, a Bíblia é totalmente diferente, a teologia da evolução, a teologia, né,
do primeiro homem, né, que era encurvado, que era igual um macaco, parecido com um macaco. Depois ele foi ficando ereto, totalmente diferente do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus criou aquele homem ali, a sua imagem, a sua semelhança, que não foi uma mutação de, né, anos, de eras, não. Deus fez aquele homem ali perfeito, né, ereto, pó da terra, para que nós, filhos de Adão, o tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e que para dela tirássemos nosso sustento. Então a terra não é a nossa mãe, né? Nós fomos criados por Deus. Deus é nosso pai. As pessoas falam aí de mãe terra, os ecologistas, enfim, né? Mas a terra foi dada ao homem, para o homem trabalhar e para tirar o seu sustento, né? Então a gente vê aí como Deus, ele é tremendo. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direto e pessoalmente por Deus para que refletisse a glória de Deus. Então por que nós estamos nesta terra? Para refletirmos a glória de Deus, né? Nós refletimos a glória de Deus através, né, da nossa comunhão com Deus. A gente lembra de Moisés, quando Moisés subiu até aquele monte, né? Quando ele estava ali orando a Deus, quanto mais ele buscava a Deus, né, mais o seu rosto brilhava. Quando Moisés desceu ali daquele monte, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque o rosto dele resplandecia. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, né, mais nós vamos tornando semelhantes a Deus. É claro, longe da gente, né, totalmente a Deus, né, mas a gente vai se aproximando mais aí da presença divina na nossa vida. Então nós vemos aí que Deus fez, né, cada um de nós do pó da terra, e isso mostra a nossa humanidade, isso mostra que nós somos dependentes de Deus, né? Nós somos pó e para o pó nós vamos voltar. Então, mas nós temos uma missão aqui na terra, não estamos aqui por acaso. E a nossa missão é glorificar a Deus com as nossas atitudes, glorificar a Deus através dos nossos lábios. Quando nós falamos do amor de Jesus Cristo, nós glorificamos a Deus, porque são mais pessoas que começam também a adorá-lo, né? Se eu falo de Jesus, um povo que não conhece, uma nação que não conhece, o povo também começa a adorar a Deus também. Estou cumprindo a minha missão aqui na terra de glorificar o nome do Senhor. Então o Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém, seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória de Deus. Então só o Senhor honra o louvor, e nós fomos criados para a adoração do seu nome. Isaías 62, 3. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Então, o primeiro propósito, a primeira missão do homem na terra é glorificar o nome do Senhor, o nome do Senhor nosso Deus. A segunda missão, o segundo objetivo, propagar a espécie. Deus criou o homem, mandou multiplicar, né? E através do casamento, o homem ele vai multiplicando a terra, né? É por isso que a Bíblia é contra, né, casamentos homossexuais. A Bíblia fez o homem e mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? E mandou procriar. Então, como uma pessoa vai procriar dois homens que mantêm uma relação, como vai procriar, né? Então é totalmente contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja a multiplicação da espécie humana, né? Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Então é bênção. Uma igreja cheia de famílias é uma bênção. Então a família, né, foi instituída por Deus a terra.
E também o homem foi criado para governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Em seguida, criou Adão, que, tendo por lar o Jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Ele passaria a extrair do solo, do qual fora tirado tudo que viesse a necessitar. Que tudo, pois, seja consagrado para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Então, nós vemos que Deus, ele criou tantas ervas, né? A gente vê aí quantas ervas aí nos ajudam na saúde. Às vezes está com algum problema, você vai lá no quintal da sua casa, você pega lá, né, uma planta, lá faz um chá. Quantas coisas Deus criou. A gente vê quantos alimentos importantes para a nossa saúde. Tem coisas que a gente mesmo desconhece. Às vezes a gente, né, as pessoas mais antigas, elas têm conhecimento maior sobre isso, mas a gente que vive na cidade, às vezes desconhece um pouco disso tudo que Deus colocou. Colocou o sol tão importante para os nossos ossos. Deus fez tudo melhor para o ser humano. Coisas que nós nem imaginamos, coisas que nós nem procuramos. A água, né? Tem muitas pessoas que fazem terapia com água. Quanto é importante para o ser humano beber água, quanto é saudável para nós, né? Então Deus, ele procurou fazer o melhor para cada um de nós. E além disso, depois da queda do homem, ainda mandou seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Então nós vemos aí todo o amor de Deus, todo o cuidado de Deus com cada um de nós. E a conclusão diz o seguinte: acredito que nesta lição conseguimos responder esta pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus! Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda a glória, né? Então aí a gente vê aí a importância do ser humano, né? Deus, ele coloca a sua imagem e semelhança, né? Então nós vemos que nós temos a semelhança de Deus, temos a semelhança moral de Deus, né? Nós temos a semelhança também espiritual de Deus, e nós possuímos vontade, temos consciência, dentro de nós, né, há o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos que totalmente diferente, né, do animal é o ser humano, e nós vemos que Deus, ele valoriza a sua humanidade, ele valoriza cada um de nós, né? Então, sobre essa questão de antropologia, nós vamos estar estudando à luz da palavra de Deus, hoje falando sobre a criação do homem, e a próxima lição, a criação de Eva, a primeira mulher. Mas vamos ouvir um louvor de adoração a Deus e já retornaremos. Você está ouvindo o programa Lições Bíblicas. Eu entro no santo dos santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Adoro a ti, adoro
pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Vem com peso da tua glória me cobrir, lua, rio de vir aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui, vem com peso da tua glória aqui. Você está ouvindo o programa Lições Bíblicas. Glória a Deus, né? Nós queremos deixar também um abraço à Ana Jaqueline, que está conosco. Ana, obrigada, Deus te abençoe. Também, pastor Otônio de Paula, participando da nossa programação. Pastor, Deus abençoe a sua vida. A nossa irmã Odete Santana, né, está mandando um abraço a todos os ouvintes da Rádio Missões, né? Daqui a pouco a gente vai estar orando aí por você, Odete. Mas a gente queria só terminar, antes da nossa oração, deixar aqui o pensamento de John Wesley, né? John Wesley foi o fundador do metodismo, e ele diz o seguinte: qual é então a separação entre os brutos? A linha divisória que eles não podem atravessar não é a razão. A diferença é esta: o homem é capaz de ter contatos com Deus. As criaturas inferiores não são. Não temos nenhuma
base para crermos que eles sejam capazes de qualquer grau de conhecimento, de amor ou de obediência a Deus. Essa é a diferença específica entre o homem e os brutos, o grande golfo que eles não podem atravessar. Aí a opinião, aí, o compêndio, né, de teologia de Wesley, né, sobre o homem, a diferença do homem aí, né, somente o homem ele pode se aproximar de Deus, pode buscar a Deus, pode entregar ao Senhor Jesus como Salvador. Nesse momento a gente vai estar, né, orando, agradecendo o Senhor por mais essa lição abençoada, que esse trimestre a gente possa se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, né? Cada dia mais buscar conhecer, continuar conhecendo o nosso Senhor. Vamos orar, falar com Deus. Elevem seus pensamentos aos céus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. É um momento de oração. Senhor Deus e Pai amado, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esses momentos, por essa lição abençoada. Ó Senhor Deus, meu Pai amado, nós queremos te agradecer por tudo que tu fizeste por nós, por tudo que tu fazes por nós. Senhor Deus, tu fizeste um mundo, ó Deus, Pai, aonde, Senhor Deus, nós podemos retirar tantas propriedades importantes para a nossa saúde, para o nosso corpo. Ó Pai, um mundo de belezas, Senhor Deus, sem iguais, ó Deus. Pensando que tu preparaste tudo para nós, seres humanos. E ainda enviaste teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Senhor, não temos como agradecer tanto carinho, tanto amor pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque olha para nós com um olhar especial, as criaturas, como seus filhos amados. Senhor Deus, queremos pedir também mais uma bênção, Senhor Deus, pela nossa irmã Odete, nosso irmão Coraci, que são ligados conosco. Toma em tuas mãos a vida deles, a família deles. Dá a tua bênção nessa noite. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, ó Deus, que possamos, ó Deus, cada dia mais entender a tua palavra e buscar a tua presença nas nossas vidas. E é no teu nome, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. E na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não esqueça domingo, Escola Bíblica Dominical. Senhor te abençoe. Você ouviu Lições Bíblicas. Mais sucesso